dizer, dá para trabalhar muitas coisas, como, por exemplo, até a sociologia da nutrição, tem uma área própria disso, uma área própria também, tem várias linhas, né, que a sociologia pode entrar aí, inclusive dentro da própria medicina, da química, e na química, mais precisamente, com a professora Laís, eu vou trabalhar com vocês, logicamente, na questão de também falar uma construção histórica, apresentar para vocês nas próximas aulas adiante, uma construção histórica dessas plantas medicinais. A professora Laís já passou um texto para vocês, eu já passei outro, nesse mapa que vocês vão receber essa semana agora, e é bem parecido os textos, né, as linhas que os textos abordam, né, então eu vou focar um pouco mais, não só na questão mais química e física das plantas, mas um pouco mais na questão histórica, de qual a importância de tudo isso, dos conhecimentos populares, dos saberes populares, e também nós temos, inclusive, não sei se encaixa, Laís, na questão da medicina que tu colocaste, a medicina popular se encaixaria? É essa, né, que a gente chama de medicina popular, que produz, como tem aquela doutora, né, que você falou, a médica que faz como é que a gente chama? A análise toda dos medicamentos, né, a partir das plantas medicinais para tratar determinadas doenças, né, e aí é uma parte da medicina específica, podemos dizer, acredito que seja a medicina mesmo popular, né, que a gente chama, que às vezes tem vários conceitos de medicina, né, e aí eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, né, no texto, que já vou passar também nas próximas aulas sobre que medicina é essa, a questão do conhecimento popular, então de saber, vocês vão ter que aprender um pouco nessa linha mais teórica, que vai servir para a prática também, diferenciar, ou então trabalhar os conhecimentos de forma complementares entre o que é um conhecimento científico, um conhecimento popular, né, do senso comum, que muitas vezes, sempre eu falo para os meus alunos na aula de sociologia, quando estou no primeiro ano, que às vezes é importante sempre desmistificar a ideia de que só um conhecimento é válido, não é bem assim. A gente tem muitas ideologias na sociedade que diz, só o conhecimento científico propriamente é verdadeiro, mas a gente tem outros saberes, e esses saberes, eles se complementam, inclusive, com a própria ciência, não é isso, professora? Então, eu não posso descartar, até porque a história, a cultura, ela diz muito sobre tudo que a gente tem hoje, sobre tudo que a gente possui hoje, seja na forma de alimentar, naquilo que nós possuímos como alimentos, né, que conhecemos, tudo é muito cultural na nossa sociedade, e isso tem um peso muito grande digamos assim, na tradição histórica dos conhecimentos, né, daquilo que nós aprendemos hoje. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso, a construção histórica dessas plantas medicinais, saberes, e aí vou passar outros textos para vocês ao longo das aulas, mas eu vou destacar aqui já uns dados que eu trouxe para vocês terem uma base sobre qual o cenário hoje no Brasil sobre essas plantas medicinais, o uso delas e a comercialização. Tá? Porque para quem não sabe, não é, e já foi falado, a professora colocou, não é só para consumir, a gente pode também comercializar isso, mas saber como, né? Então, por exemplo, o Brasil hoje, ele se destaca por apresentar grande diversidade de quê? De princípios, essências e formulações para obtenção de medicamentos. É sabido isso, né? Inclusive de próprias vacinas, outros medicamentos, e grande aptidão e capacidade competitiva no mercado, com tudo isso. E aí, isso desperta o quê? O interesse econômico, tá? Então, principalmente do mercado farmacêutico, que é o que nós vamos mais falar, né, sobre essas plantas, remédios, medicamentos. E aí, esse mercado farmacêutico, ele abriga cerca de 20% de quê? Das espécies vegetais do planeta, olha só. E ainda vale destacar que este mercado de plantas vegetais tem enorme potencial, por exemplo, de expansão, né, de um total estimado no planeta de 250 mil diferentes espécies. Olha o tanto de espécies que nós temos, né, para conhecer. Claro que a gente não vai dar conta de tudo em uma eletiva, mas nós vamos separar algumas específicas para falar para vocês, junto com a professora Laís, né, sobre algumas espécies e que pode ser plantada, inclusive, nas
importa futuramente. E aí, observe, 250 mil espécies diferentes nós temos no mundo todo, né, de plantas vegetais que servem como medicinais. E somente 1% dessas espécies está sendo utilizada, segundo informações de artigos que nós temos, né, autores como Brandão, Carvalho, segundo eles, 1% apenas estão sendo utilizados como matéria-prima medicinal. Olha só, é muito pouco, né, gente? Então, é sinal de que outros mercados estão se sobrepondo em relação a outros, né, que, no caso, mais o farmacêutico em relação aos das plantas medicinais. Então, observe, poucos estudos abordam, né, sobre a produção agrícola, que é algo que eu vou trazer também um pouco para vocês, visando a área mais sociológica, né, a produção agrícola dessas plantas. É importante a gente também conhecer sobre isso, né, e aí quem é da 102 vai gostar bastante, especificamente, né, que trabalha aí mais a questão agroecológica, né, e é algo muito legal da gente falar sobre isso. Então, eu vou trazer um pouco sobre essa questão para você, sobre produção agroecológica, qual a importância disso para a sociedade, para o bem-estar, né? E aí, como eu falei, não se explora muito hoje, seja mesmo na academia, quando eu falo academia, na universidade, né, nas escolas mesmo, o conhecimento sobre esse uso dessas plantas, uso, produção e uso e comercialização. Então, aqui o objetivo é esse, com vocês, aliado a química com a sociologia, trazer esse panorama geral sobre produção, sobre a utilização, sobre o consumo e sobre a comercialização também. Que mercado eu posso ter, né? Até mesmo local, nós vamos tratar a localidade de vocês, logicamente, visando isso, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento mais geral sobre essas 3 esferas, né? Das plantas medicinais. Eu vou saber a história, tudo bem, a construção histórica, mas eu vou saber quais propriedades químicas ela tem, para eu poder usar de forma segura, né, essa questão da segurança do alimento, né, então nós vamos trabalhar tudo isso com vocês, tá, junto com a sociologia, comigo, né, e a professora Laís de Química. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá, gente? Gente, eu vou apresentar para vocês aqui o guia de aprendizagem da eletiva, para vocês darem uma olhada, tá? Eu acredito que vai estar já está, na verdade, no Ibutumi, mas eu também vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, para vocês, sempre de vez em quando tá dando uma olhada e tudo, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Vocês estão olhando minha tela? Sim. Sim, né? professora. Aí aqui tá aqui o nosso guia da eletiva, tá? Aquilo que a gente vai dar uma estudada, é a justificativa, né? Que a gente colocou. Aí depois vocês podem dar uma lida, eu vou logo para as competências, tá? Que é compreender. Teve alguém que entrou, peraí, gente. Cadê? Que é compreender ciências como construções humanas, relacionando o desenvolvimento científico ao longo da história com a transformação da sociedade. Compreender o papel das ciências naturais e das tecnologias a elas associadas nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social contemporâneo. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos relevantes para a sua vida pessoal. Associar alterações ambientais a processos produtivos e sociais e instrumentos. Aí aqui as habilidades, né, que é o que a gente vai desenvolver também, né, que é a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo, a gente vai, às vezes, passar algum trabalho, alguma coisa, né, em grupo. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas da ciência, cultura, tecnologia e meio ambiente, identificar as relações entre o conhecimento científico e não científico e o desenvolvimento tecnológico, reconhecer e associar entre as nomenclaturas das substâncias e a organização de seus constituintes, reconhecer a importância e as aplicações das substâncias orgânicas na sociedade moderna, reconhecer a importância da química orgânica para a produção de fármacos, avaliar com ética e responsabilidade socioambiental ações científicas tecnológicas globais e locais. Aí aqui, gente, tem os conteúdos que a gente vai estudar, tá?
que é a origem do uso das plantas medicinais, de onde que surgiu esse uso, falar um pouquinho sobre a medicina popular e a cultura popular, trabalhar também a questão da química medicinal, tá? A química dentro da medicina, a modernidade alimentar, segurança de alimentos, segurança alimentar, mediadores químicos da inflamação, inflamação aguda e anti-inflamatórios e plantas medicinais com ação anti-inflamatória. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as plantas medicinais que têm essa ação anti-inflamatória, tá? Normalmente, quando a gente está com alguma inflamação, até mesmo na garganta, né, a gente vai lá nos medicamentos mesmo, né, nimesulida, cataflã e tantos outros medicamentos que se utilizam, mas também existem plantas medicinais que são próprias para tratar as inflamações que acontecem aí no nosso corpo, tá? Aí aqui os recursos que a gente vai estar utilizando, né, notebook, o quadro, pincel, livro didático, celular, data show não garanto, tá? Ferramentas educacionais, o YouTube, Google Forms, Zoom, Socrative, Loom. E aqui os nossos procedimentos metodológicos, tá? A gente vai utilizar o Google Meet para fazer as nossas reuniões. Em alguns momentos a gente vai fazer estudo de caso, leitura. Então, nessa nossa primeira parte, a gente vai fazer algumas leituras, tá? Então, a gente vai estar enviando alguns textos para vocês. É importante vocês fazerem a leitura, porque depois a gente pode até mesmo conseguir debater, ou até mesmo conseguir conversar sobre esses textos, tá? Também atividade de campo. A gente vai passar algumas atividades de campo. O que é essa atividade de campo? Vocês vão fazer em casa. São ações práticas, né, dentro daquilo que vocês tiverem em casa, para vocês desenvolverem, certo? E os critérios avaliativos da eletiva, né, assiduidade nas aulas, ou seja, a gente precisa da participação de vocês nas aulas, tá? E essa constância de participação também, e o desenvolvimento de atividades propostas, ou seja, a gente vai passar uma atividade para vocês, a gente espera que vocês façam e nos dê um retorno também dessas atividades, tá? E lembrando que toda eletiva, independente da eletiva que qualquer aluno tenha feito a matrícula, essa eletiva, ela vai pontuar também na AV2 do segundo período, tá? Então, a participação de vocês na eletiva gera uma pontuação para vocês, contribui na pontuação de vocês na AV2 do segundo período, certo? Que no caso são 2 pontos, né? Então, vocês estarem participando, estarem frequentes, tudo isso vai ser repassado para os outros professores, tá? Então, não é só essa pontuação, não vai ser só nas nossas disciplinas, mas a gente vai olhar aí também por área, né? Será que todos os alunos estão, de fato, participando, né? Então, todos os professores vão ter acesso a essa frequência, a essa participação de vocês, viu? Então, toda a aula, eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat alguma mensagenzinha, ou então colocar presente, alguma coisa do tipo, né? Para a gente, porque como vai ficar gravado, a gente consegue ter acesso a essa frequência e saber quem está participando e quem não está, e quem vai receber a pontuação ou não, tá certo? Aí eu queria deixar aberto agora, porque eu queria escutar também de vocês, tá? Se puder, nós somos poucos, né? Mentira, nós somos 18. Queremos ver também os rostinhos de vocês, a gente está falando, ninguém aparece, né, Laís? Nós somos ao total 40, já a eletiva já está fechada, só que hoje, não sei o que aconteceu, não apareceu todo mundo, né? De vocês só temos 16, aí eu e Bianca que faz 18 aí, né? Eu queria escutar de você, de forma breve mesmo, né? Qual a expectativa de vocês para a disciplina e por que vocês se inscreveram nessa disciplina, né? Qual foi o interesse, o que chamou a atenção de vocês? Pode começar aí. Tem um tempinho, termina meio-dia, dá tempo de todo mundo falar um pouquinho, bem rápido, sucinto, né? Por que vocês se inscreveram nessa disciplina? Eu achei interessante porque ela é voltada também para a saúde, né? Porque tem muita gente que toma, assim, remédio sem nem consultar, nem pedir uma descrição médica. E remédio assim natural é a coisa mais maravilhosa que existe, porque não tem como fazer mal para alguém. Certo. Ana Paula. Bom, eu posso falar, professora? Rapidinho, Jeff, só porque a Ana Paula levantou a mãozinha aqui, só um minuto, aí depois tu fala, viu?
Eu optei por plantas medicinais porque eu já tenho um hábito. Aqui em casa tem algumas plantas, mamãe gosta de plantar. Eu, às vezes, tomo chá quando eu estou muito estressada. Tem plantas que também ajudam a acalmar. Aí minha avó também fica, olha, planta tal é bom para tomar, para, às vezes, para contar uma TPM, essas coisas assim. Eu sempre achei interessante essa área, eu queria aprender mais sobre ela. Certo. Vai, Jefferson. Bom, professora, eu me inscrevi nessa eletiva porque foi uma que eu achei uma das mais interessantes que eu encontrei. Porque vai ser algo que a gente vai levar para o resto da nossa vida. É algo que vai trazer uma aprendizagem. Não é algo que a gente vai passar ali aquele momento e esquecer, mas é algo que a gente vai levar para toda a nossa vida. E eu tinha uma pergunta em relação se essa eletiva em relação a plantas medicinais podem ser também levadas para a área de medicina veterinária. Aí eu gostaria de saber isso da parte da senhora professora Bianca. Certo. O que acontece? Dentro do que a gente pensou mais para uso humano, entendeu? Só que, na medida que a gente vai estudando e conhecendo mais as coisas, a gente vai vendo se aquela planta, ela também faz bem tanto para o uso humano como para o uso animal, entendeu? Porque tem plantas que Entendi. faz. É muito interessante, tu falou isso, eu me lembrei. Não sei se vocês já viram, mas toda vez que um cachorro, ele tá, eu acho que até gato também faz isso. Quando ele tá, não tá muito bem do estômago, o que é que ele vai fazer? Naturalmente, ele vai atrás de um mato para ele comer. Eu acho muito interessante. O cachorro daqui come o capim-limão todinho. Pois é muito interessante porque ele vai, quando ele não está bem do estômago, quando ele não quer nem pegar nenhum tipo de comida, ele vai em busca do mato, né? Então, existe uma explicação para isso. Então, a gente vai também tentar fazer esse elo, que eu bem ter falado, Jefferson, viu? Porque aí a gente também pode fazer esse elo, né? O porquê que o animal, ele vai atrás do mato para comer, né? Quando ele não tá bem ali do estômago, não quer pegar uma comida que tem um pouco mais de substância, né? Vamos dizer assim. Pode falar, E, Cecília. professora, esses remédios, assim, naturais, não são testados em animais, não é? A maioria, na verdade, assim, quando dentro eu até recebi um vídeo de uma pessoa esses dias, né? Eu não sei se vocês já viram, de um ratinho que ele é utilizado, que o pessoal faz os testes nele, tudo, você Eu já já viu vi na internet? coelhinho. É um coelho, né? É coelho, é isso mesmo. Eu esse ratinho, não é ratinho, não, é um coelhinho, é isso mesmo. Que eles fazem os testes de maquiagem, de medicamento, várias coisas no coelhinho, né? Então, já abre aí um leque de coisas para a gente ver se eles também, eu posso até me certificar, né? Se eles também fazem esses testes, né? Porque antes de fazer para uso humano, eles fazem os testes muitas vezes em animais. Então, eu também vou dar uma pesquisada e confirmar, trazer algo mais concreto para vocês, se eles também fazem com plantas medicinais esse teste em animais, tá certo? Próxima aula eu trago isso aí, vou dar uma pesquisada e pegar algo mais concreto, né? Para poder a gente fazer uma discussão aqui. É uma boa pergunta, né? Porque aí já abre outros leques para a gente investigar, né? Ter essa resposta mais precisa. Se é usado, achei bem criativa a pergunta. Sim. A curiosidade, né? Se é usado em animais e tudo. Animais. Legal. Exatamente. Eu vou dar uma pesquisada, pegar algo muito mais concreto, né? Porque eu já li algumas coisas, mas eu acho interessante pegar algo mais concreto, ver o que os cientistas dizem, né? Para poder eu trazer para vocês. Aí na próxima aula já fica isso aí. Aí logo no início a gente já responde isso, tá certo? Certo, Jeff? Certo, Cecília? Tá Ok, bom, certo. prof. Certo. Mais alguém aí para dizer o porquê que se inscreveu na seletiva? Eline tinha levantado a mão, acho que foi Eline.
Quem foi? Eline? Fala, Aline. Tu queria falar? Não? Não foi Eline? Eu tinha visto a mãozinha levantada, para mim tinha sido ela. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ler. Carla escreveu assim: eu me inscrevi pelo fato de envolver a área da saúde para aprimorar o conhecimento com as plantas. Certo. Se vocês não quiserem abrir o microfone para falar, que eu acho mais interessante, mas podem colocar também aqui no chat, que aí a gente lê, viu? É bem de forma breve. Porque eu acho legal, quero conhecer mais, né? O porquê, qual foi o interesse que vocês tiveram, né? Logo de início, a gente fechou com 32, ficaram 8 vagas. Alguém falou? Algum interesse tiveram. Então, a gente quer ouvir agora vocês. Não é possível que ninguém mais vai falar. Juliana, por que tu te inscreveu nessa disciplina? Juliana Cerejo. Eu acho que é da Cento e... Não vou lembrar da Juliana. Me diz aí, Juliana, por que tu te inscreveu nessa disciplina? Henrique, tá descarregando, né? Certo. Tá digitando, Juliana, é? Deixa eu ver aqui, enquanto eu acho que ela tá digitando. Eu só achei interessante resolver participar, certo? Ótimo, Juliana. Deixa eu ver. Isabelle, me diz aí, por que tu escreveu essa disciplina? Professora, eu me inscrevi porque eu acho que se a gente usar de maneira correta o que a natureza nos oferece, isso pode ser muito benéfico para a gente. E também porque eu acho que a área é muito interessante, assim, a gente deixar de usar coisas industrializadas e focar mais em coisas naturais, de novo, de maneira correta, eu acho que é muito melhor do que usar coisas industrializadas. Aqui em casa a mamãe tenta fazer isso, né? A gente usar menos coisas compradas de farmácia, até porque às vezes usa para uma coisa e faz mal para outra. E a questão de usar mais natural não tem tanto esse risco. Então, eu achei muito interessante essa eletiva de plantas medicinais. Certo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só complementando o que ela acabou de falar, que muitas das vezes o sintoma que a gente está sentindo, às vezes não se resolve com remédio de farmácia, às vezes já vai ter uma eficácia maior, um chá natural mesmo, de plantas naturais. Às vezes tem mais resultado do que um remédio de farmácia, que já é cheio de muitas coisas e já prejudica, já não ajuda, já pode prejudicar ainda mais os sintomas. Sim. Professora, também comentando o que a Isabelle falou, é interessante o que ela disse, porque as pessoas estão mais focadas naquilo que é industrial e acabam desvalorizando aquilo que a natureza oferece, o bem que a natureza oferece. Mas, em compensação, as pessoas acabam agredindo a natureza, fazendo muitas coisas industriais e acabam desvalorizando a beleza e aquilo que a natureza oferece. Sim, verdade. Carla, às vezes o resultado é mais rápido que medicamentos. Alisson, porque, deixa eu ver bem aqui. Porque além de ser plantas que fazem bem para a nossa saúde, essas plantas são naturais e também mais eficazes em questão de medicamentos realizados em alguns pontos. Sim. É verdade. E é muito interessante, gente, porque às vezes tem medicamentos que nós utilizamos, que eles são industrializados, que foi, eu acho que foi o Jébio, não sei quem foi que falou aí, não sei se foi a Isabelle, alguém falou aí, né? Que a gente está tomando por uma coisa, mas acaba que também prejudica o outro lado, né? É que nem você tomar... Tinha um medicamento que fugiu da minha cabeça agora, que a gente tomava, que era pro estômago, eu esqueci, fugiu da minha cabeça o nome. Faz tempo que eu tô tentando lembrar de eu falar aqui, fugiu. Que se tomava pro estômago, né, para combater a azia, omeprazol, para combater a azia, né, aquela má digestão, aquela coisa toda,
só que o acúmulo das substâncias que estão presentes ali no omeprazol, ele vai se acumulando também ali no fígado e vai gerando um processo contrário, né? Ao invés de ele estar ali combatendo o que o intestino está precisando, acaba desviando para o outro lado, né? Então, acaba, de certa forma, gerando um problema, né? Então, tem alguns medicamentos que acaba acontecendo isso. Ele combate aquele dali, que é específico dele, só que o excesso acaba gerando uma outra doença. E, Laís, eu tive um exemplo recente, foi do meu pai, né? Ele adoeceu, estava com sódio muito baixo. E eu nunca imaginei que o sódio causasse tantas reações assim. Até confusão mental, assim, delírio, várias coisas, né? E aí a neurologista que consultou ele, ela pediu vários exames e ela descobriu, né, que ela chegou à conclusão de que o que estava causando essa falta de sódio foi um antidepressivo que ele estava tomando, né, que era aquele Velija, você já ouviu falar, que é para depressão, né, e aí ele tomou um bom tempo e tal, que ele teve depressão, e aí ele tomou um bom tempo e isso causou a falta de sódio no organismo dele. Exatamente. Aí a gente vai vendo, né, como é as coisas. Realmente é as combinações, sabe? Cada medicamento ele é formado por um determinado composto, uma determinada substância, e as combinações, se não forem de maneiras corretas, acabam agravando ou gerando uma outra doença. É muito interessante. Eu lembrei daquele medicamento, eu cheguei a tomar. E a médica até quer que eu tome novamente. Eu estou fazendo de tudo para não tomar, que é aquele para acne, né? E aí, se eu tive esses probleminhas de surgirem acne, que é mesmo que tenha todo o cuidado, mas aí é aquele Roacutan, gente, aquele remédio, quando eu fui tomar a primeira vez, eu tomei durante 6 meses. Graças a Deus que a única reação que eu tive foi só da pele ressecada, né? Que é impossível ninguém não ficar assim quando toma ele. Mas se a gente for ler a bula, eu li, eu quase não tomava ele. É tanta reação que pode provocar, né? Não é que vá provocar, mas é suscetível, né? A ter reações do fígado. Gente, é tanta coisa que quando eu li a bula, esse senhor toma esse remédio. Ele tem um efeito maravilhoso na nossa pele, mas também tem muito risco, viu? A gente não tiver... Colesterol alto pode, se você não tiver um cuidado, né, ali, quando tá tomando ele, até mesmo com o próprio sol. Parece que a gente fica até mais branca quando toma Roacutan. E também não pode pegar sol, acho que tudo isso associado, né? Então, assim, é um remédio tenso mesmo, como eu digo, assim, pra gente tomar, tem que ter coragem. Teve alguém que botou uma coisa aqui, deixa eu ver. A Carla diz assim, botou um exemplo, eu não posso tomar multigripe, porque abaixa a minha pressão. Aí entra vários fatores, né? As substâncias presentes no medicamento, o nosso organismo, entendeu? Tem um também que eu não posso, que eu tomo, gente, eu fico grog, eu fico falando besteira. Tem uns também que pode abaixar até a imunidade. Isso, é isso mesmo, Cecília. Coristina, que é um medicamento tão simples, né? Mas se eu tomo, gente, eu fico grogzinha, eu durmo, falo besteira, é muito engraçado. Não posso tomar coristina. E professora, comentando que a professora Bianca falou em relação à bula, é outro erro que a maioria das pessoas comete, não lê a bula. Acabam tomando, e muitas vezes até sem recomendação médica, acabam tomando e não leem. O que pode trazer, o que ela pode ser útil, aí as pessoas não leem, com preguiça de ler. Aí isso é bem interessante também ressaltar isso. É verdade. Eu vou trazer também, falando um pouquinho sobre as bulas, sobre essas questões aí, eu tenho um material, eu vou preparar mais para frente, né? Preparar uma aula para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre também a questão da automedicação, acho que são alguns pontos que são interessantes a gente discutir aqui, que cabe dentro dessa nossa ementa, né? Antes de entrar, de fato, em algumas coisas, é interessante tocar nesses pontos, né?
porque faz toda a diferença. Quando a gente vai tendo essa consciência, vai entendendo o porquê disso, porquê daquilo, e o porquê também que é interessante fazer o uso de plantas medicinais de algo mais natural, né? Então, a gente vai tentar fazer esse leque aí, fazer essa ligação aí entre essas duas coisas, tá? Pois pronto, Bianca, tem mais alguma coisa a falar? A gente também, né, durante as aulas, a gente vai dar um enfoque para eles. Assim, eu vou até pesquisar mais sobre isso e ver contigo que é da área da química, mas também focar no medicamento que é produzido pelas plantas medicinais ali, né? Não só o efeito positivo, porque eu já ouvi também dizer que tem um efeito negativo, né, Laís? Às vezes tomar muito chá às vezes pode sobrecarregar os rins, né, alguma questão mais tóxica. Tu pode dar um exemplo também para a gente depois, se não agora, depois, sobre isso, né? Então, aí uma outra coisa também, só uma curiosidade, não sei se alguém de vocês leram o texto, né, que a professora Laís passou. Interessante que tem uma diferença, né, entre remédio e medicamento. Às vezes eu pensava que era a mesma coisa, né? Eu descobri isso agora. Então, são vários termos que quando a gente pega, assim, a gente, é a mesma coisa, mas não é. Cada um tem uma diferença. Aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais. Na próxima aula, a Bianca vai conversar com vocês. Aí, depois, eu vou entrar e a gente vai, né, clareando a nossa mente, né? Então, esses textos também é importante vocês fazerem uma leitura, tá? Para poder, quando a gente chegar aqui na aula, vocês terem coisas para a gente ir conversando mesmo sobre esse material, tá certo? Eu vou tentar não mandar texto muito grande, tá? De 1 ou 2 páginas no máximo, né? Tentar resumir ali o material, para poder vocês conseguirem ler com tempo hábil, né? Porque tem muitas coisas que vocês têm que fazer, estudar, fazer leitura, né? Mas eu vou tentar mandar um material um pouco mais curto, para poder vocês conseguirem fazer a leitura e entenderem direitinho, tá certo? Vou apresentar também para vocês um pouquinho sobre a diferença, né, do curso de medicina, dessa parte aí de química medicinal, um pouquinho da farmácia também, só para poder a gente compreender, né, o papel de cada um e o papel de cada um dentro também desse processo aí das plantas medicinais, né, dos fitoterápicos, né, como é que cada um trabalha, né, se trabalham juntos, se trabalham separados, se conseguem conversar bem as duas áreas, né? Ou não, tá certo? Ok, gente, esse primeiro encontro é mais para a gente se conhecer, vocês saberem como é que a gente vai trabalhar. Aí, no próximo encontro, a gente, de fato, entra no conteúdo e a gente fala sobre tudo isso que a gente já foi citando, né? Gerando essa curiosidade aí. Vamos tirar selfie, hein? Não vamos esquecer do nosso registro. Pessoal, liguem as câmeras aí, vamos tirar uma fotinho. Tu tira daí, Bianca. Apareçam, gente, Isabelle, Cecília, Rogério, Eline. Todo mundo aí escondido. Quase todo mundo, né? Jefferson já apareceu, Ana Paula. Sabe tirar pelo computador, Laís? Ô, mulher, sei não. 1, 2. Eu vou tirar aqui, tu tira daí também. Tá. No celular. Você tem que aprender a tirar pelo computador. Já tirou, já? Olhem para mim. Vamos lá. Espera aí. Vou tirar sem um flash. Tirei. Tira daí também, ver se sai mais claro. Deixa eu tirar só mais um, peraí. Pronto. Pois pronto, gente. Aí, qualquer coisa, pergunte lá no grupo, que aí a gente vai respondendo também, tá? E aí fica mais fácil também a gente se conectar. Ok? Obrigada, gente. Até Tchau, a próxima. até mais. Tchau, professor. Até. Tchau. Até. Tchau. Tchau. E aí, Bianca, só pra gente falar rapidinho.
Bom dia. Oi, Laís. Ei, na próxima aula tu que vai iniciar, né? Mas aí tem aquele teu texto, né? A gente pode, para matar logo, como diz, né? Um coelho logo só. E aí a gente pode ficar com os dois, tentar discutir os dois, porque é bem parecido, né? Sim, são bem parecidos. Os dois são bem parecidos, depois eu fui olhar. Uhum. A gente pode falar dos dois, para não atrasar, né? Pronto. É porque esse primeiro encontro eu queria mesmo mais conversar com eles, né? Escutar mesmo o que eles queriam, tudo, né? Aí então a gente faz assim, eu vou ver se eu preparo alguns slides, nada muito grande, para poder apresentar também, aí colocar um pouco dessa diferença, né, da química, falar um pouco da química medicinal, o objeto de estudo, né, e tudo, e trabalhar um pouco o texto, aí tu também faz desse texto, certo. uma coisa assim, e a gente vai seguindo. Eu acho que tem tudo para ser uma eletiva bem legal. Né? Tem sim, vamos torcer que vai dar tudo certo. E aí, passa tão rápido, né? Eu não sei nem se a gente vai conseguir trabalhar todos esses conteúdos, é muita coisa, Laís. O que a gente quer mostrar para eles. Passa muito rápido. Aí eu também vou dar uma pesquisada nisso aí que o Jefferson perguntou, né, sobre os animais. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu me lembrei, toda vez que as cachorras daqui estão com alguma coisa, elas correm pro quintal para poder comer um mato. Aí eu vou dar uma lida, né, para poder fazer uma coisa mais embasada para ele mesmo. Tá certo. Aí na semana eu te mando, na verdade até terça, né? Tem que enviar já. Dessa semana é que vai preencher, né? Eu vou preencher para a próxima. Aí eu te mando só o slide, né? Certo. Complementar com o teu, aí tu anexa lá no mapa. Aí, Laís, essa semana quem que vai registrar? Sou eu ou você? Acho que sou eu, né? Pode ser, tranquilo. Porque eu preenchi o mapa, vamos fazer assim, para ficar organizadinho. Pronto, aí, então, essa sexta tu preenche, né? Isso. Nessa semana que eu preenchi o mapa, aí eu registro a aula. Então da sexta que vem tu preenche, esse de hoje eu preencho, é isso? Nessa semana agora eu registro, hoje, no caso, a aula. Porque eu preenchi o mapa essa semana, lembra? Eu preenchi o mapa para a próxima. Aí na próxima terça agora, é tu que fica para preencher o mapa e registrar a aula. Entendi. Tá bom? Tranquilo, pode ser. Aí eu vou registrar a aula hoje. Sei. Faltou, aí eu não sei quem faltou, tem que ver aqui, né? Tem que ver aqui no chat. Quais foram as pessoas? Esse chat aqui, ele vai ser enviado para o meu e-mail. Me envia, que aí eu pego por aqui, é melhor. Pronto. Na hora de registrar. Ele vai ser enviado, aí quando chegar o arquivo, já chega eu mando para ti. Tá bom. Viu? Não sei se tá certo. Obrigada, Laís. Nada, tchau. Tchau.